Eu estou em Portimão, extremo sul aqui de Portugal, quase... E aí, gente, tudo bem? Eu estou em Portimão, extremo sul de Portugal, e eu quero falar com você sobre algo que eu ainda não vi muita gente falando, pelo menos não no Brasil, sobre algo que pode interferir muito na sua prática profissional enquanto psicólogo, mas para você também que está à procura de um profissional psicólogo e não mora mais no Brasil. Lá em 2005, quando eu comecei a estudar psicologia, eu dizia já que a psicologia poderia muito bem ser uma profissão digital. Hoje parece normal dizer isso, mas na época onde nem se falava de psicólogo, nem poderia ter rede social, Orkut, enfim, na época torciam o nariz para mim. Na verdade, até 2019 ainda torceu o nariz. E aí precisamos de uma pandemia para acelerar esse processo e ver que hoje a psicologia ela facilmente rompe aí as fronteiras do digital e a gente pode pensar tanto na prática de psicologia enquanto profissão, enquanto ciência, mas também enquanto psicoterapia. Mas acontece que, como nem tudo são flores, é normal que no início das atividades a gente haja algumas adaptações. Isso acontece em diversos fatores. Por exemplo, lá quando a psicologia foi para dentro do hospital, era normal que a prática clínica, que já se pensava ali dentro de consultório, dentro de clínicas, fosse para dentro do hospital. E aí essa prática ela vai mudando. Hoje praticamente não se fala em psicoterapia dentro de hospital. Mesma coisa em empresas. A psicologia ela vem para dentro da empresa e aí se percebe que as outras demandas, e hoje a psicologia organizacional ela atua de diversas maneiras dentro da empresa. E a mais rara dela talvez seja a própria psicoterapia, geralmente é feito o próprio encaminhamento. Com a digitalização da psicologia, algo recente, algo novo que nós estamos começando a falar é sobre a internacionalização da psicologia. Em 2020 eu fiz o primeiro fórum de psicologia internacional, onde nós reunimos um psicólogo brasileiro na Índia, um psicólogo brasileiro aqui em Portugal, uma psicóloga portuguesa que estudava na Inglaterra, para a gente falar sobre as possíveis vertentes, possíveis desdobramentos da prática de psicologia e internacionalização. Vou deixar o card dessa conferência, foi muito bacana. E acontece que agora é muito comum, desde a pandemia, nós termos então a tal da psicoterapia com um profissional do seu país de origem. Então, a pessoa que não mora mais no Brasil procura um psicólogo, talvez até na cidade onde ele mora, talvez por um conhecido. Então, passou-se então o psicólogo que atende online, que antes quase nenhum atendia, depois da pandemia quase todos atendem. Passou-se então alguns psicólogos entenderem e falou assim, olha, eu também vou atender pessoas de outro país. E aí que eu vejo que essa prática tem sido subvalorizada ou subpraticada. E é aí que mora o perigo. Assim como eu citei o exemplo da psicologia quando foi para as empresas, a psicologia quando foi para os hospitais, ela trazia essa prática antes do consultório para praticar, eu tenho começado a perceber de que a prática da internacionalização da psicologia, ela tem sido subentendida e carece de mais aperfeiçoamento. E isso fala diretamente com você, psicólogo e psicóloga, que atende pessoas no exterior. Eu tenho atendido pessoas de fora, tenho recebido relatos de práticas não condizentes com a internacionalização. Tem gente que não sabe a diferença entre migração e extradição ou expatriação, as diferenças culturais de cada país. Uma coisa é estar aqui no sul de Portugal, outra coisa é estar no norte de Portugal, né, lá no Porto, ou ali no meio de Portugal. São culturas muito diferentes. Estava conversando recentemente com um indiano e ele disse que as pessoas entre as cidades na Índia, por exemplo, elas não se entendem, elas não falam o mesmo idioma, são culturas muito diferentes dentro de um país. Conheci também um casal da Alemanha e as meninas diziam que também na Alemanha os dialetos e muitas coisas culturais mudam de cidade para cidade. Isso não muda tanto no Brasil, onde nós temos um país praticamente continental, que come praticamente a mesma comida, né? Arroz, feijão ali, um bifinho. E que temos práticas culturais muito parecidas por termos uma colonização única, um idioma único. E aí quando nós
pegamos e transpomos essa experiência que nós temos no Brasil, pensando na prática profissional, isso torna um tanto quanto complexo. Havia um tempo que eu atendia uma pessoa do Japão e existe uma série de coisas oriundas e condizentes da cultura japonesa, que é a cultura que, por exemplo, possui a maior taxa de suicídio do mundo, uma das maiores, né? Existem muitas coisas que permeiam esse ambiente que carece de publicações e até mesmo de conhecimentos empíricos do profissional psicólogo. Sérgio, por que você está falando isso? Então, em outubro, assim como nós fizemos em 2020, agora em 2022, em outubro, nós teremos então a segunda conferência de psicologia internacional. Então, eu estarei convidando psicólogos de diversos países, de pelo menos mais de um continente, e aí estaremos então debatendo essas práticas. Você quer ver um exemplo? A própria Ana Beatriz Neufroyd, lá naquele livro que é hoje uma das maiores autoridades no Brasil quando se fala em psicologia cognitivo-comportamental no Brasil, naquele livro que ela traduziu dos inovações em psicologia, ali já se falava, isso é um exemplo, tá? Por exemplo, da colonização a respeito da terapia cognitivo-comportamental. Eu cito a terapia cognitivo-comportamental porque o livro era sobre essa temática. Mas o quanto que a prática de uma terapia cognitivo-comportamental americana, o quanto que essa prática não usufrui de um comportamento cultural americano, de formulários, de registro de atividades, e o quanto que isso não se usufrui e que ao praticar a terapia cognitivo-comportamental de acordo com os manuais que são traduzidos para nós literalmente, o quanto que essa prática, ela na verdade influi em um aculturamento de práticas, né, de maneiras de lidar, de modus operandi de terapia de um outro país. O quanto disso tem sido filtrado ou adaptado para as nossas realidades. E quando eu digo isso, eu não me refiro apenas às escalas, né? O BDI, BDA e as outras escalas que frequentemente são traduzidas, adaptadas com estudos muito bem elaborados. Estou referindo à prática de manuais que sutilmente vão nos colocando práticas e comportamentos oriundos desse país, além dessa pessoa, daquilo que funciona em determinada região. E essa universalização, sem essa filtragem ou sem essa adaptação, ela pode ser muitas vezes perigosa. Em outras palavras, eu venho aqui convocar você para duas coisas, você que é psicólogo. Em primeiro lugar, eu penso que nós devemos nos reunir mais para falar sobre psicologia e internacionalização. Esse é um convite para a segunda Conferência Internacional de Psicologia que faremos em outubro. Então eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, né, o meu WhatsApp pessoal, para que eu possa te mandar então as informações, os convidados, ou de repente a gente pode também trocar, você pode indicar pessoas ou se colocar como preletor nessa conferência, e nós queremos falar mais sobre psicologia e internacionalização. Em segundo lugar, eu acredito de que o CRP e outras autoridades competentes precisam começar a pensar na psicologia transcultural como uma alternativa e até mesmo como uma possível especialidade ou especialização da própria psicologia. Pensa comigo o quanto que de repente nós temos aqui um aspecto ético envolvido. Porque no primeiro capítulo do nosso Código de Ética já entende-se que você não deve receber alguém ou uma causa, uma demanda sem se sentir preparado ou sem ter qualificação para isso. Nós temos no Brasil uma formação generalista, eu posso até falar sobre psicologia em Portugal, em outros países, como é essa formação, mas, por exemplo, aqui você se forma em psicologia e aí depois você vai fazer o seu mestrado de acordo com a área que você vai atuar, mas no Brasil nós temos essa psicologia generalista, onde todos saem habilitados, e aí depois o mercado muitas vezes acaba triando, são outras realidades. Mas o que eu queria dizer é que o quanto que de repente nós estamos então nos aproximando de uma falha ética. Psicologia internacional, ela não pode ser um bico de um terapeuta. Então assim, eu atendo várias pessoas e várias demandas, e eu tenho lá um paciente ou dois de outro país.
Existem características muito peculiares do expatriado, do imigrante, a diferença entre expatriado e imigrante. Existem muitas realidades do imigrante que veio a trabalho, da pessoa que veio acompanhar muitas vezes o seu cônjuge que veio a trabalho, os filhos de imigrantes, como que é essa psicologia, essa adaptação cultural, de acordo com cada região. Existem muitas peculiaridades dentro da psicologia e internacionalização que não pode ser colocada dentro desse bolo aí que nós chamamos de psicologia clínica, que é muitas vezes ainda a atividade principal de muitos terapeutas. Se eu não me engano, mais de 90% dos psicólogos inscritos no CRP trabalham com psicologia clínica. Eu acredito sim de que a psicologia internacionalização, a psicologia internacional, a psicologia multicultural, seja o termo com que ela vai se moldar, a gente sabe que termos mudam, né, com o passar do tempo, eu acredito que deva ser sim uma nova especialidade dentro da questão da psicologia. E cada vez mais eu me aproximo da ideia de que você é psicólogo, ok, mas qual é a sua experiência, sua formação, porque muitas vezes esses artigos sobre internacionalização são escassos agora que vamos começar a produzir, são muitas vezes escassos, muitas vezes em outras línguas, e qual é a sua experiência, sua formação, né, você profissional, para estar recebendo essa demanda, recebendo esse público. Eu já vi relatos, por exemplo, da profissional psicóloga dar orientações muito não condizentes, de, por exemplo, assim, olha, aproveita que você está viajando para curtir novos países, novas culturas, enquanto que o sofrimento da pessoa está geralmente associado a essa mudanças de país, por exemplo. E você que não é psicólogo e me acompanhou até aqui, talvez seja importante, antes de procurar o seu profissional, também perceber qual é a formação, qual é a experiência e muitas vezes até a vivência desse profissional. Existem muitas variáveis envolvidas, né? Nós temos a queixa, nós temos a abordagem, nós temos o profissional e nós temos a pessoa que está procurando. Então, a procura, a busca, o encontro de uma psicoterapia ou de um psicoterapeuta, ela na verdade é o casamento dessas 4 variáveis. Eu sei que é difícil encontrar um profissional de acordo com aquilo que você procura. E se você está nesse processo de internacionalização, de repente você está num estágio, ou pensando no intercâmbio, ou pensando em experiências internacionais, ou simplesmente está descontente com a sua vida, onde você se encontra, e pensa em mudar de cidade, mudar de país, aprender novas línguas, se esse é o seu caso, realmente acredito de que um auxílio psicológico profissional qualificado para essas demandas seja altamente indicado e que possa então te ajudar em todas essas questões. E você que é psicólogo, também já deixei o meu WhatsApp aqui para a gente poder se falar. Tem o meu site sergiosilva.net. Nós vamos então, você já é meu convidado para a 2ª Conferência Internacional de Psicologia que faremos em outubro. No próximo vídeo eu já divulgo a data. Então você já se inscreve, ajuda muito. E deixa o seu joinha. Um grande abraço, te aguardo nos comentários. Até já.